Gente, boa noite. Queria dar uma saudação de bem-vindos aí a todos. Agradecer a presença de cada um. E de antecedência, agradecer a Raíssa pela disponibilidade, né, em poder apresentar um tema que eu acho que é bastante importante para os nossos dias. Gratidão do grupo desde já. E também externar a alegria de ver os que já estão presentes aqui, né? Ô Jadson, pode orar, Jadson? Tá. Bendito Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, que o Senhor nos concede, ó Pai, a graça de estarmos reunidos, Senhor, para aprendermos, Senhor, aquilo que o Senhor nos quer transmitir, ó Pai, através da tua serva, Senhor, a Raíssa, ó Pai, que vai vencer um instrumento de tuas mãos, Senhor, para transmitir a tua mensagem, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um de nós participando dessa reunião, aqueles que irão assistir posteriormente, Senhor, que a tua graça, ó Pai, seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor, que o teu Santo Espírito nos guie, Senhor, e guie a tua serva, Senhor, nesse encontro, no nome de Jesus, agora para todo sempre. Amém. Primeiramente, boa noite. É uma honra estar aqui, né? Eu já participei de algumas reuniões e fiquei encantada com o grupo, através da Liriana e do Edivonaldo também. Eu acho um grupo muito proveitoso. E é uma alegria poder estar compartilhando alguma coisa com vocês. E à medida que a gente vai compartilhando, a gente também vai aprendendo coisas novas, né? Sobre o tema escolhido, sobre o tema de hoje, cosmovisão e trabalho, é algo que dá para se abrir um leque, né, de ideias. Mas eu gostaria de relacionar o tema cosmovisão e trabalho com a personagem bíblica Débora, que eu sempre faço questão de dizer que é a minha personagem bíblica preferida. Desde sempre, eu gosto muito de me aprofundar, de estar disposta a aprender ainda mais sobre a vida dessa personagem tão brilhante. Como se trata de um tema que vai envolver cosmovisão e trabalho, eu gostaria de iniciar com algumas definições sobre o que é cosmovisão. E eu estava lendo algumas coisas a respeito e vi que James Sire, que é um escritor que trabalha muito com essas definições sobre vários aspectos, sobre várias ideias, ele fala que cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser exposta como uma história ou um conjunto de pressuposições que detemos sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o que vivemos, movemos e possuímos no nosso ser. Para simplificar o que Sire quis dizer, né, com essa definição sobre o que é cosmovisão, ele aponta algumas definições com alguns elementos para a gente tentar dar uma esclarecida na própria mente. E eu achei interessante destacar alguns elementos sobre essa fala dele, como, por exemplo, o elemento constitutivo da cosmovisão. E o que seria isso? Esse elemento constitutivo, ele explica que a cosmovisão não é algo que a gente acrescenta à nossa maneira de viver. Não é algo que a gente olha, que a gente vê como uma novidade e traz para a nossa maneira de ver o mundo. Na verdade, cosmovisão é algo que já vem constituído no nosso ser, desde o nosso nascimento. A nossa maneira de ver, de perceber as coisas, já está inserida na nossa maneira de viver desde sempre. Não é algo que se acrescenta. Outro elemento que ele deixa bem claro também é o elemento fundamental. E esse elemento fundamental quer dizer que a cosmovisão, ela vai além de uma orientação, ela vai além de um ensinamento. E, independente de que a gente sofra influência sobre vários aspectos da nossa vida, a gente tem essa influência dos nossos pais, dos nossos professores. A cosmovisão, ela já faz parte do que já se inicia como um aspecto fundamental.
ela dá início, ela é no sentido principiante. A gente já tem uma ideia mais ou menos de como a gente vai reagir às coisas, e cosmovisão para Sayre significa isso. Ele sempre rebate dizendo que é o primitivo do nosso ser. Ele também fala sobre o elemento interpretativo, sobre o elemento pré-científico, no sentido de cosmovisão. Trata-se de algumas hipóteses que a gente meio que testa o que a gente quer perceber, o que a gente quer viver, e no sentido interpretativo, a gente olha as coisas e interpreta da forma como a nossa cosmovisão se conduz. Eu achei bem interessante essa colocação dele. Eu peguei também outro exemplo de Ronald Nash. Ele diz assim, que cosmovisão é, portanto, um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais acerca de Deus, da metafísica, da epistemologia, da ética e da antropologia, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos a realidade. Esse conceito ele é meio que um complemento do que Sayre falou. Por que um complemento? Porque Nash ele fala que da cosmovisão como um sentido de... É como se a gente tivesse um esquema mental e a gente seguisse esse esquema para todas as resoluções do nosso dia a dia. A gente já tem algo formado e a gente vai seguindo aquilo que a gente pensa, como a gente pode agir de acordo com aquilo que já está meio que pré-determinado. Então, é importante, resumidamente, entender que cosmovisão é a maneira como se vê as coisas, é a maneira como se vive todas as coisas. E ela se deriva em todos os aspectos da nossa vida, mas já é algo que a gente já nasce com isso. Como temas cosmovisão e trabalho, no início eu procurei fazer uma distinção. Primeiro falar mais ou menos sobre o que é cosmovisão e depois falar sobre o que é trabalho, mais trabalho no sentido bíblico. E um versículo que eu achei que seria relevante falar sobre isso é o que se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. E esse versículo fala sobre a maneira como Paulo fala sobre a importância do trabalho. Ele fala, o texto bíblico fala o seguinte: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. E tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Esse versículo vai meio que abrir um precedente para o que a gente vai falar posteriormente sobre Débora. E ele fala, é uma exortação de Paulo, porque Paulo faz questão de destacar que o trabalho, ele dignifica o homem no sentido de tornar o homem líder, no sentido de fazer com que o homem seja responsável pelas suas atitudes, tenha uma posição de responsabilidade sobre a sua própria vida, sobre a vida da sua família. Então, o trabalho tira a ociosidade. O trabalho também, ele traz uma carga de conhecimento para as pessoas poderem agir em decisões, em atitudes com a sua própria vida. Então, o trabalho, ele além de ser um sustento material, ele traz um equilíbrio para a vida das pessoas, ele traz uma orientação, ele traz um discernimento, uma atitude de coragem, de posicionamento, traz uma saída do comodismo. E, no sentido bíblico, tem muito a ver com nossas atitudes cristãs. A gente precisa todos os dias estar se posicionando com responsabilidade sobre todas as coisas. É isso que Paulo afirma sobre o que é trabalhar. O homem precisa ser responsável pelaquilo que possui através do trabalho. Não pode usufruir das coisas das pessoas sem que ele pague por isso, porque senão estaríamos numa situação de autoritarismo sobre os nossos irmãos. E realmente isso
é uma falha muito grande. Então, já trazendo, né, uma conotação mais ou menos resumida sobre cosmovisão e trabalho, antes de a gente juntar e relacionar essas duas coisas, eu gostaria de trazer a personagem que vai dar o enredo, né, dessa apresentação. E é Débora. Então, quem foi Débora? As duas principais características de Débora, descritas no capítulo 4 de Juízes, é que Débora foi profetisa e juíza. E como profetisa, ela exerce a função de ouvir a mensagem de Deus. Deus fala diretamente com Débora e ela transmite essa mensagem ao povo. Poderia ser, quer dizer, foi mensagem tanto de exortação como mensagem de conforto. Ela era o instrumento responsável de transmitir a mensagem divina para o povo. Ela meio que interpretava o que Deus queria dizer ao povo. Então, além de profetisa, os versículos do capítulo 4 falam que Débora também era juíza. E eu tenho percebido que muitas pessoas acham que, no sentido da vida de Débora, ser profetisa e ser juíza tem o mesmo significado para o papel que Débora exerceu. Mas, na verdade, são papéis completamente diferentes. Débora foi, sim, chamada por Deus tanto para ser profetisa como para ser juíza. Mas como profetisa ela fazia uma coisa e como juíza ela fazia outra coisa. Além do chamado de Deus, além de ser um chamado divino para ser juíza, no tempo dos juízes, para se constituir um juiz, era preciso ter uma alta índole, ter um alto respeito entre o povo. Não era qualquer pessoa que poderia ser considerada juíza. Existia uma expectativa de que, para ser considerado um juiz, a pessoa tinha que exercer digamos até, uma simpatia entre o povo. Não era um cargo que era democrático, as pessoas votavam para ser, mas toda a população, eles combinavam unanimemente para que uma pessoa fosse considerada juíza, e as características eram exatamente essas: integridade, idoneidade, era uma pessoa de respeito, era uma pessoa de exemplo. E eu chamo a atenção aqui para o fato de Débora ter sido a única juíza no sentido de ser mulher. Todos os outros foram homens e só Débora exerceu esse papel como mulher. Isso é algo que chama muita atenção, que a gente até vai ver mais à frente, porque o período dos juízes era um período patriarcal, ou seja, a autoridade era absolutamente masculina. E era até, como eu posso dizer, era uma anomalia ter uma mulher para exercer esse papel de tão grande valor. Mas, como eu disse, Débora exerceu tanto o papel de profetisa como de juíza sobre a orientação de Deus. Foi Deus quem a chamou, foi Deus quem a constituiu, e por isso ninguém poderia se opor. É um ponto muito interessante sobre Débora, sobre a autoridade de Débora. Aí agora, visto que a gente já deu uma analisada sobre algumas definições, a gente vai tratar sobre a cosmovisão e o trabalho na vida de Débora. Ou seja, é como se fosse a cosmovisão do trabalho de juíza na vida de Débora. E sobre isso, eu achei interessante falar sobre que não houve uma dicotomia. Até o Edivonor tem me ajudado sobre dicotomia esses dias. Eu vi uns vídeos falando sobre isso e fazendo uma analogia para os dias de hoje, deixando um pouquinho aquele tempo dos juízes e passando para os dias atuais, a gente pode aprender com Débora sobre não fazer uma distinção entre o nosso trabalho secular e o nosso chamado como cristão. Muitas vezes a gente pensa que para exercer
o nosso papel de cristão no nosso meio de trabalho, é preciso que a gente pegue uma Bíblia e deixe exposta até na nossa sala que a gente trabalha, ou que a gente tenha a gente só use palavras que a maioria dos cristãos usam, que são até diferentes dos demais, ou que a gente chegue no trabalho e comece a pregar e faça isso como se fosse uma obrigação de transparecer com essas atitudes que a gente cristão. Eu vi outros exemplos também de, por exemplo, empresários cristãos que, para dizer, digamos assim, para dizer que são cristãos de verdade, pegam parte do lucro da empresa e fazem doações para instituições de caridade. Algumas pessoas tentam demonstrar que são cristãos dessa forma, mas, na verdade, não precisa fazer isso para se tornar um cristão no nosso ambiente de trabalho. Não que isso seja importante, não que isso seja proibido. Pode-se até se desenvolver essas atitudes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não há uma dicotomia, não há uma diferenciação, não há uma separação. À medida em que você exerce o seu trabalho, o seu próprio exemplo de cristão vai fazer com que as pessoas reconheçam Jesus na sua vida. E eu creio firmemente que foi isso que Débora fez. Débora, ela teve um chamado como profetisa, que era de transmitir a mensagem ao povo, ao mesmo tempo que ela trabalhava como juíza. E ela era uma juíza militar, ou seja, uma juíza militar naquele tempo era uma juíza que tinha audiências, que prestava serviço jurídico às pessoas, diferentemente das rainhas, né? Porque a gente sabe que a audiência com as rainhas era quando o povo queria pedir algum conselho, alguma orientação também, mas Débora, ela dava audiências de julgar mesmo as questões sociais, as questões penais das pessoas. As pessoas iam lá para resolver conflitos e Débora, como juíza, ela fazia esse trabalho, ao mesmo tempo em que ela demonstrava ser uma pessoa dirigida por Deus, ser uma pessoa que foi colocada ali naquela função, porque Deus ordenou que ela fosse aquilo. E eu gosto de fazer, na verdade, eu aprendi muito sobre isso, principalmente quando eu fui escolher a profissão que eu gostaria de exercer. Eu sou formada em Direito e pretendo exercer a advocacia, e todas as vezes que eu pensei no que fazer, eu pensei muito em fazer tudo para a glória de Deus, o que é que a Bíblia, que é exatamente o que a Bíblia diz. Tudo quanto forem fazer, façam para a glória de Deus. Todas as pessoas que escolherem exercer uma profissão, elas podem, sim, exercer a sua função para a glória de Deus, seja como professor, seja como médico, seja como advogado, seja como engenheiro. A gente pode envolver a nossa profissão, a gente pode desenvolver aquilo que a gente aprendeu estudando em prol do reino de Deus. E eu tenho um exemplo com isso sobre as próprias instituições religiosas, as nossas igrejas. Como instituição religiosa, ela funciona mais ou menos como uma pessoa jurídica. É como se fosse uma empresa de verdade. E as instituições, elas precisam de profissionais extremamente qualificados para fazer com que as coisas andem. Por exemplo, as nossas igrejas, ela precisa de administradores. Por que precisa de administradores? Precisa de administradores para organizar o funcionamento das congregações, dos templos. Precisa mais de quê? Precisa de contadores para organizar o sistema financeiro da igreja. Como igreja, nós precisamos também estar de acordo com as leis do nosso país. A gente precisa também dar exemplo sobre isso. E a nossa igreja precisa estar em conformidade com as leis de finanças, por exemplo. E quem mais poderia fazer isso? É verdade, o cão está furioso. E quem mais poderia fazer isso do que um profissional que estudou tanto para exercer essa função com excelência, né?
Então, eu posso dar o exemplo mesmo na igreja que eu congrego. Existem os escritórios das igrejas. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá no setor jurídico e eu pude ver que existem arquitetos, existem engenheiros trabalhando em prol da igreja, existem todas as instituições de caridade que a igreja mantém. Elas têm profissionais da saúde, elas têm profissionais do direito, como um advogado, por exemplo, o advogado da igreja, ele é responsável pelos contratos de aluguéis, ele é responsável por responder às notificações do Ministério da Fazenda que a igreja recebe. Então, quando eu percebi isso, eu vi a amplitude do desenvolvimento profissional que a gente pode desenvolver em favor da igreja, além em prol das pessoas mais carentes mesmo. Certo dia, eu estava conversando com alguns amigos, entre eles assistentes sociais, psicólogos, e a gente começou a sonhar, digamos assim, em como poderia exercer as nossas funções em prol daquelas pessoas carentes, em prol de pessoas debilitadas emocionalmente, debilitadas financeiramente, em prol das pessoas que buscam auxílio da justiça. Imagine o impacto espiritual até que a gente pode provocar nessas pessoas e trazê-las e atraí-las, né, para conhecer mais a Deus. Certo dia, eu costumo sempre contar também esse exemplo. Eu fui para uma visita técnica obrigatória lá naquelas varas da UFAL, e uma das audiências era para os presos progredirem de regime. Eles iam sair da penitenciária e iam colocar tornozeleiras eletrônicas para ir para casa. E eu estava lá no meio de 46 detentos. E a gente olha para o rosto de cada um e vê uma necessidade não só material, não só de liberdade. Eles não têm só uma necessidade de liberdade do ambiente que eles estavam, eles têm uma grande necessidade espiritual. Eles precisam da palavra de Deus para que as suas almas sejam libertas. E eu fiquei pensando, meu Deus, como profissional da área, eu posso fazer muita coisa. E Débora, no sentido da cosmovisão de trabalho de Débora sempre foi uma influência para mim, porque ela usava o conhecimento da parte de Deus como autoridade espiritual para resolver as questões das pessoas. Eu tenho certeza que quando as pessoas iam em busca de Débora para resolver suas questões, todas as suas questões, era o direcionamento de Deus, era a palavra de Deus que Débora expressava. E assim como ela, somos nós também. Nós podemos e precisamos, na verdade, precisamos exercer a nossa capacidade profissional no nosso ambiente de trabalho. Sobre isso, eu destaquei aqui que Deus levantou juízes para julgar e libertar o povo ao mesmo tempo. Foi o caso de Débora. No livro de Juízes, no capítulo 2, no versículo 16, diz que e levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os despojaram. Eu gostaria de fazer uma síntese sobre o que o capítulo 4 de Juízes fala. O capítulo inicia dizendo que o povo de Israel estava sendo oprimido há 20 anos pelo rei Jabim. E o rei Jabim era um rei cruel e carrasco, super autoritário, que realmente oprimia o povo de Israel, os constrangiam de forma muito cruel mesmo. Através de quem? Através do comandante do seu exército, que se chamava Císera. Císera, a Bíblia diz que ele tinha cerca de 900 carros de guerra. Se a gente for fazer uma transposição, digamos assim, para os dias de hoje, seria como se fosse aqueles drones cheios de equipamentos, acho que aqueles equipamentos de guerra que a Rússia tem, por exemplo. Era tipo a última tecnologia de guerra, era o que Císera tinha. Então, ele era
extremamente poderoso. Ele conseguia intimidar qualquer pessoa. E o povo de Israel estava vivendo naquilo por 20 anos. Depois que Otoniel morreu, eles passaram 20 anos nessa lida, né? Então foi quando Deus levantou Débora, uma mulher, como juíza e profetisa. E eu acredito que a estratégia de ser uma mulher, eu lembro do versículo lá de Coríntios, que fala que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ninguém esperava que uma mulher, naquele período patriarcal, pudesse ter a autoridade que Débora teve. Mas, vejamos aí, como profetiza, Débora inseriu esse dom dela para o sentido também de ser juíza. Como? Ela recebeu uma orientação divina de Deus para que ela chamasse Baraque, e Baraque reunisse os homens de todas as tribos e fossem lutar contra Císera. Eu vejo o seguinte, que, como diz aqui, levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Os juízes tanto encaminhavam o povo para resoluções de suas questões pessoais, como também a questão espiritual. Então, Débora foi levantada como uma líder para libertar o povo de Israel daquela opressão que eles haviam vivido por tanto tempo. E as questões judiciais exercidas por Débora estavam completamente ligadas às questões exercidas como profetisa. Porque tudo que Débora ordenou para que Baraque fizesse, tudo que Débora orientou para que fosse feito, para que o povo de Israel fosse liberto, foi uma orientação de Deus. Então, o que é que eu posso perceber? Que no sentido secular, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, por exemplo, se alguma questão foge do meu controle, se alguma questão torna as coisas muito difíceis para mim, se eu encaro uma questão profissional que me deixa muito angustiada, e aí, o que é que eu vou fazer? Aí é que eu posso exercer a minha fé. É aí que também eu posso lembrar que tudo o que eu faço, que todas as áreas da minha vida estão sob o controle de Deus. Então, eu peço uma orientação divina para que eu possa resolver até meus problemas pessoais, até as minhas questões profissionais. E Débora foi o maior exemplo disso. No sentido da cosmovisão, não havia diferença na vida de Débora. Não havia a Débora juíza diferente da Débora profetisa, não. Ela conseguiu integrar todas as suas capacidades, todas as suas funções, para que o povo de Israel fosse libertado daquele cativeiro. Visto isso, o breve resumo dessa primeira parte da história de Débora, vem aí a questão de Débora e o ministério feminino. Eu estava dando uma olhadinha e vi duas perspectivas sobre o ministério feminino de Débora. Existem pelo menos esses dois mais relevantes que a gente pode citar aqui. A perspectiva tradicionalista e a perspectiva liberal sobre o que a Bíblia conta. Sobre a perspectiva tradicionalista, alguns escritores, alguns estudiosos do assunto dizem que, de fato, a liderança de Débora, por Débora ser mulher, por Débora exercer esse ministério feminino, era uma anomalia, como eu já havia dito, por causa do que eles estavam no período patriarcal. Como se alguns acusam esse texto de Débora ser líder por falta de um homem para ser líder. Era só os homens que lideravam, só os homens que dominavam, e algumas pessoas, alguns estudiosos, escritores desse assunto, na perspectiva tradicionalista, dizem que foi um déficit de homem, por isso que Débora foi colocada à frente disso. E quem segue também essa linha tradicionalista diz que a Bíblia retrata que foi errado.
não seguiu aquilo que a Bíblia sempre orientou, não seguiu aquilo que a Bíblia sempre se posicionou sobre exatamente uma mulher estar na liderança ao invés de, obviamente, um homem. Mas eu gostaria aqui de dizer que nós não podemos seguir essa perspectiva tradicionalista no ponto concreto. Por quê? Como a gente viu, Débora exerceu o papel de profetisa e de juíza não por um costume, não necessariamente por algo que via se estendendo pela cultura, mas foi um chamado de Deus. Foi um chamado de Deus diferenciado naquela época. Então, quando a gente trata de um chamado de Deus, a gente precisa esquecer todo o resto. Quando Deus está no comando da situação, ele pode levantar quem ele quiser, e quando a gente está ciente de que é Deus, a gente não tem o que questionar. Então, essa perspectiva tradicionalista não está de acordo com o que realmente aconteceu, que foi o aspecto de que Débora foi chamada, não por homens, mas sim pelo direcionamento de Deus. A outra perspectiva é a perspectiva liberal. E os autores, os escritores e os estudiosos que falam sobre essa perspectiva liberal afirmam que se trata de mulheres com direitos iguais aos homens. Eu estava até refletindo que isso puxa um pouquinho para o feminismo, né? Mas não quero adentrar nesse assunto. Mas essa perspectiva liberal diz que Débora foi chamada porque era para demonstrar que as mulheres têm que estar no mesmo nível dos homens e aquela história toda de que não pode haver machismo. Mas eu também gostaria de rebater isso. Como eu rebati a perspectiva tradicionalista, a perspectiva liberal também não tem a ver no sentido espiritual do que aconteceu. O sentido espiritual que realmente aconteceu, como eu já venho repetindo, foi o direcionamento de Deus. E contra o direcionamento de Deus a gente não tem o que questionar. Então, Débora, ela rompe essa perspectiva tradicionalista e também rompe essa perspectiva liberal. E um exemplo de que ela rompe essa perspectiva liberal é que Débora foi, sim, uma líder. Ela foi uma líder para orientar o povo, para dar soluções ao povo, mas a Bíblia diz que ela precisou chamar quem? Ela chamou Baraque, para que ele fosse o guerreiro, né? O que estivesse à frente. E isso quer dizer que Débora foi líder, mas ela não foi guerreira. Todos os outros juízes que pleitearam as causas do povo de Israel, eles mesmos foram à guerra na linha de frente, mas Débora não. Débora ela foi líder, mas ela não guerreou, ela não foi à guerra. Ela delegou tarefas, ela delegou atitudes que Baraque e os outros deveriam se portar, mas ela ficou na posição dela, o que não faz com que ela seja diminuída por isso. Pelo contrário, a estratégia de delegar isso a Baraque foi uma estratégia completamente inteligente, porque enquanto ela cuidava de uma parte, Baraque cuidava de outra, e essa sintonia fez justamente com que o povo ganhasse a guerra. Era como se Débora fosse responsável por uma mentoria espiritual, enquanto Baraque usava a força humana, a força de homem que ele tinha para liderar no sentido da guerra física. Débora lutava a guerra espiritual, digamos assim, e Baraque lutava a guerra física. Sobre isso, os versículos posteriores do capítulo 4 e também do capítulo 5, existem pontos muito interessantes que a gente precisa dar uma olhada. Eu gosto muito de destacar que a vitória foi dada a uma mulher. Quer dizer, a honra da vitória foi dada a uma mulher. No capítulo 4 de Juízes, deixa eu só pegar aqui. No capítulo 4, versículo 9 de Juízes, diz assim: ela respondeu: está bem, vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória,
pois o Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. Só para deixar todo mundo a par do assunto, Débora, ela recebeu uma orientação de Deus para que chamasse Baraque, e Baraque fosse o líder da batalha contra o exército poderoso de Císera. E quando Baraque recebeu essa ordem advinda de Deus, mas através de Débora, ele disse, eu só vou lutar, eu só vou para essa batalha se você, Débora, for comigo. Ele disse que ele poderia até ir, mas ele só ia se meio que Débora se responsabilizasse de ir com ele também. E Débora disse que por causa disso, ou através disso, Deus não daria a honra da vitória, Deus daria a vitória, mas não daria a honra da vitória para Baraque. Deus daria a honra da vitória para uma mulher. E quando eu li esses versículos de primeira, eu fiquei pensando, meu Deus, será que Baraque foi covarde? Será que foi falta de fé? Será que ele agiu com medo, por isso que chamou Débora para ir com ele? Mas depois eu analisando melhor, eu percebi que, na verdade, foi uma estratégia do próprio Deus. Foi uma estratégia de uma ligação, de uma junção do que Baraque tinha a oferecer de melhor e também do que Débora tinha para oferecer de melhor. Débora tinha uma mente muito espiritual e de liderança como uma profetisa. E Baraque tinha as estratégias de guerra. Então, nenhum poderia ir sozinho, nem o outro poderia ir sozinho. Precisava os dois irem em conjunto para lutar aquela guerra. E o que se diz assim, a vitória será dada, a honra da vitória será dada a uma mulher. Eu pensei que quando a guerra fosse solucionada, quando o povo vencesse, através de Baraque e de Débora, todos iam dar honras a Débora. Mas essa mulher que a própria Débora fala, não era ela. A honra foi dada a outra mulher, que é o que eu quero chamar a atenção, e que trata nos versículos posteriores. Quando eles foram à guerra, Débora e Baraque liderando o povo, o Senhor deu estratégias a Débora dizendo que o exército de Císera todos seriam mortos através de uma inundação. Houve uma grande chuva. O incrível é que o exército de Císera era tão poderoso e realmente não havia possibilidade do povo de Israel lutar com ele de igual para igual. Mas o que foi que Deus fez para dar a vitória ao povo de Israel? Deus fez com que a chuva inundasse o lugar que eles estavam, eles ficaram completamente atolados e por isso eles morreram. Não foi por causa das espadas, não foi por causa da luta física, mas foi uma providência divina para que o povo para que o exército inimigo fosse derrotado. Mas, quando todos do exército foram derrotados, Císera conseguiu fugir. E a Bíblia fala que ele subiu aos montes e num daqueles montes estava lá tendas de povos nômades. E entre esses povos existia um casal, Jael e Eber. E por eles serem nômades, eles não faziam parte do povo de Israel. Por isso, Císera viu que poderia contar com a ajuda deles e pediu para que eles dessem acolhimento. Ele pediu para entrar na tenda de Jael e Eber, e eles entraram, quando Císera entrou, ele disse a Jael, por favor, não diga que eu estou aqui, porque estão querendo vir me matar e eu estou aqui me escondendo. E Jael o acolheu, o que também foi uma questão que muitos estudiosos dizem que foi uma situação anormal, porque era completamente proibido uma mulher receber um homem que não fosse seu marido na tenda, mas Jael recebeu Císera, o escondeu, deu algo para que ele bebesse, para que ele saciasse a sua sede, mas eu acredito firmemente que ela também recebeu uma orientação de Deus para o matar, e foi isso que aconteceu. Ela pegou uma estaca da própria tenda e matou Císera
com essa estaca. E foi nesse ponto, não foi nem a guerra não foi nem a morte de todos os soldados do exército inimigo que fizeram com que o povo de Israel fosse vitorioso. Na verdade, foi essa atitude de Jael. Uma mulher derrotou o chefe do exército. Então, é isso que me faz remeter quando Débora disse a Baraque que por causa disso a honra seria dada a uma mulher. A gente pode ver claramente esse sentido todo espiritual, esse sentido todo contextualizado de vida espiritual e vida profissional. Débora tinha uma mente de juíza, uma mente de resolver situações em momentos de pressão, num momento rápido de ter que resolver as coisas muito rápido, ao mesmo tempo que ela tinha um instinto de resolver as coisas sob a orientação de Deus. Então, ela, ao mesmo tempo que ela liderava o povo junto com Baraque, ela também profetizava como seria a vitória do povo de Israel. E isso traz à nossa mente muitas coisas como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade profissional, o papel da mulher no ambiente espiritual, traz também o sentido de que Deus confunde as coisas que não são, Deus usa as coisas que não são para confundir as coisas que são, Deus pega aquelas pessoas mais improváveis para resolver questões grandiosas. E além de tudo isso que foi falado, eu gostaria de ressaltar o que a gente pode aprender na nossa vida pessoal. Como é que a gente pode exercer o nosso papel na sociedade? Como é que a gente pode exercer essas funções na nossa vida secular, nos nossos direcionamentos? Como a gente pode adequar a nossa cosmovisão cristã em tudo que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida? E outra questão que às vezes passa até despercebida sobre esses acontecimentos é o que trata no capítulo 5, no versículo 30, de Juízes também. Fala que Císara, ele cometia episódios de assédio contra as mulheres do reino. A Bíblia fala, até numa conotação bem poética, em que ele despojava as mulheres do reino, e isso era completamente constrangedor. E se for transportar os termos para os dias de hoje, se for fazer uma analogia, seria realmente assédio. E eu acho interessante que foi justamente duas mulheres, Débora e Jael, que derrotaram esse assediador, né? Débora, no sentido de juíza, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver nas causas de promover a justiça para os que sofrem perseguições, assédios de todos os tipos. E esse assunto de assédio que foi visto lá há tanto tempo atrás e que é tão presente, né, nos nossos dias de hoje, na vida das mulheres. E o que eu creio em relação a esse versículo é que nós precisamos nos posicionar. E nós podemos nos posicionar isso se tivermos a orientação de Deus sobre isso. E, para resumir, o que pode ser dito sobre todas essas questões é que há uma relação muito estreita, né, sobre o nosso papel profissional com o nosso papel espiritual. Em todas as áreas que formos escolher exercer na nossa vida profissional, primeiro, nós precisamos achar muito importante pedir a orientação de Deus sobre isso. Nós precisamos perguntar ao Senhor como é que a gente pode exercer esse papel. Qual é a melhor escolha? Qual é o melhor caminho? E sendo Deus quem nos dirija, com certeza Ele vai promover para nós uma lição, vai nos dar uma forma de pleitear as nossas causas e, ao mesmo tempo que formos profissionais, exercer nosso papel profissional, nós vamos exercer a nossa fé, nós vamos exercer o nosso cristianismo de forma aberta, e as pessoas, através apenas do nosso exemplo, elas glorificarão a Deus com a nossa vida. E é isso.
Eu acho que é isso mesmo.